Muito bem, pessoal, voltamos. Agora, nesse nosso segundo bloco, falaremos sobre teoria geral das nulidades. E aqui, é como eu disse, acredito que essa seja uma matéria muito relevante para uma segunda fase, por uma peça prático-profissional, em que quase sempre haverá uma nulidade para você arguir. Principalmente se a gente estiver pensando numa segunda fase, numa peça prático-profissional de defensoria pública, de defesa, né? Afinal de contas, as nulidades são teses de defesa. Não tem problema nenhum nisso, diferentemente do que algumas pessoas tentam vender aí, tá? Muito bem. Nosso voo na matéria, pessoal. Faremos aqui uma breve introdução. Na sequência, tentaremos entender a distinção entre ato inexistente, nulidade absoluta e nulidade relativa. Em seguida, vamos entender o que são atos irregulares e quais são algumas espécies desses atos irregulares, tá? Depois, os princípios relativos à nulidade, o princípio do prejuízo ou da instrumentalidade das formas, perigosíssimo. O princípio da causalidade e o princípio do interesse. Por fim, falaremos sobre a convalidação de nulidades e o problema do princípio do prejuízo que eu coloquei ao final para a gente debater um pouco mais, tá? E se der tempo, a gente fala dos momentos em que podem ser arguidas essas nulidades. Esse é o nosso sobrevoo, é esse que a gente precisa falar sobre nulidades, tá? Não dá tempo da gente esmiuçar todas as hipóteses de nulidade previstas lá no artigo 564 do CPP. E aí eu recomendo que vocês leiam o rol do 564, tá bom? Diferentemente do que a gente fez com o RES. Mas tá lá, tá escrito, não tem muito lero-lero. Pessoal, quando a gente fala em nulidade, a gente precisa se recordar que os códigos são códigos que prevêem modelos típicos, tá? Nossa primeira palavra aqui é tipicidade. Há nos códigos regulamentação quanto à forma da maioria dos atos processuais que devem ser praticados. Se você ler o nosso Código de Processo Penal, a gente vai ver uma tipicidade das formas. Como que se oferece uma queixa e uma denúncia, está lá no artigo 41. Tem que haver descrição do fato, tem que haver individualização da conduta, tem que haver capitulação jurídica, tem que haver um lastro mínimo probatório para que essa denúncia seja recebida, o réu tem que ser citado, depois há uma instrução, há uma resposta à acusação e por fim há uma sentença. Todos esses atos processuais possuem uma forma. A sentença tem que ter o relatório, tem que ter a fundamentação, tem que ter o dispositivo. Essa tipicidade das formas nos traz segurança jurídica. Lembra que no nosso primeiro encontro eu disse para vocês que vocês deviam tatuar do lado esquerdo do peito uma coisinha? Forma é garantia. Forma é garantia. A forma é garantia, porque o processo é o caminho necessário para a pena. Nulla pena sine iudicio. Portanto, o respeito a essas formas limitam o poder punitivo e garantem os direitos fundamentais da pessoa acusada. E é por isso que a gente deve respeitar as formas, tá bem? É um direito das partes saberem como o processo irá transcorrer. Eu preciso saber o que o juiz vai fazer agora. Eu preciso saber qual é o rito, qual é o procedimento, como isso se desenvolve. Se eu posso me manifestar agora ou depois. Se eu devo guardar meus argumentos para serem utilizados agora ou depois. Se eu posso trazer meus argumentos, se eu posso arrolar testemunhas. Se eu devo arrolar testemunhas. Tá bem? Se eu posso recorrer ou não. Caso contrário, se o juiz pudesse escolher discricionariamente o procedimento, estaríamos diante da mais completa insegurança jurídica. Se as formas do processo não forem respeitadas, não haverá segurança jurídica. Se o juiz pudesse fazer o que bem entendesse, como alguns juízes fazem, estaríamos no mais completo obscurantismo. Vejam vocês.
comum a gente ouvir por aí que juízes têm os seus próprios códigos de processo. Fazem o que querem como bem entendem. Isso está errado. Isso nos traz insegurança jurídica. Isso é discricionário, é autoritário. A regra democrática é o respeito às formas. Porque é isso que nos garante a racionalidade jurídica. Tá bem? Temos um modelo a ser seguido. Com esse modelo, as partes saberão se os atos praticados serão ou não eficazes, o que traz uma previsibilidade, né? É isso que a gente precisa. Bom, estou dizendo isso, né, para depois chegar na conclusão da importância das racionalidades e o que elas significam, tá? Olha o que o professor Badalá nos fala. Os códigos de processo são códigos de modelos típicos. A regulamentação conta a forma da maioria dos atos processuais, denúncia, queixa, citação, sentença. Trata-se, pois, de um sistema de tipicidade das formas. A lei prevê um tipo legal de ato processual, e se o sujeito processual o pratica, obedecendo aos requisitos e formas previstos em lei, o ato será típico, produzindo, em consequência, os efeitos jurídicos previstos em lei. Ou seja, um ato típico produz os efeitos previstos na lei. Existe um tipo legal. Lembram-se de tipicidade no direito penal? Tati Bestante? A gente vai falar um pouquinho disso. Há uma certa similaridade na tipicidade das formas do processo. Não é que o desrespeito ao artigo 352 signifique uma atipicidade da citação. Não, porque existe um modelo que é construído por mais de um artigo para que a citação seja válida. Diferentemente do direito penal, em que a subsunção é a um tipo específico. Matar alguém, tá lá. Há uma tipicidade no artigo 121. Beleza? Quando esse ato é típico, ele produz seus efeitos jurídicos. E quando esse ato é atípico, ele não produz seus efeitos jurídicos. Perfeito? No direito penal, a tipicidade significa a subsunção dos fatos ao modelo normativo. É o que o professor William Vanderlei Jorge chamava de mão na luva. Certo? É quando um fato do mundo, uma conduta fenomenológica praticada por alguém, se amolda na descrição típica prevista no Código Penal, por exemplo. Quando eu subtraio para mim uma coisa alheia móvel, eu estou subsumindo a minha conduta no tipo penal previsto no artigo 155 do Código. Há uma tipicidade dessa conduta. Por outro lado, no processo penal, nós temos uma subsunção ao modelo típico de ato processual. Há um ato processual que está modulado na lei e deve ser necessariamente subsumido para que ele possa produzir seus efeitos, tá? Como eu disse, forma é garantia, o processo é o caminho necessário para a pena. Logo, o ato processual penal deve ser praticado em consonância com o modelo típico previsto, tanto na Constituição quanto no CPP, quanto na Convenção Americana de Direitos Humanos, o querido Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Como consequência, pessoal, da atipicidade processual de determinado ato, teremos 4 categorias. Aquelas meras irregularidades, as nulidades relativas, as nulidades absolutas e os atos inexistentes. E aqui a coisa começa a se complicar um pouquinho, tá bem? Algumas pessoas vão dizer que as nulidades são sanções pelo descumprimento da tipicidade dos atos. Assim como há uma sanção pela tipicidade de uma conduta, que é a pena combinada em abstrato, haveria uma sanção pela atipicidade do ato processual praticado. E essa sanção seria a nulidade. Um efeito do descumprimento dessa forma. O professor Auli recusa essa ideia. Não, gente, nulidade não é sanção. Porque um ato atípico, um ato processual que não respeita, que não está em consonância com os modelos previstos em lei, ele não produz efeitos. Se ele não produz efeitos, ele
não pode ser sancionado. A nulidade não é uma sanção. É uma declaração de não produção de efeitos. É diferente. Tá bem? Mas a doutrina tradicional classifica a atipicidade dos atos processuais em meras irregularidades, nulidades relativas, nulidades absolutas e inexistência. Tá bem? E aqui a gente precisa conhecer a crítica do professor Auri, que ele vai dizer, gente, essa classificação, essa morfologia tradicional do senso comum teórico não faz mais sentido. Existem atos defeituosos que são sanáveis e atos defeituosos que são insanáveis. Para o professor Auri, existiria uma classificação bipartida, dúplice, binária. Defeitos sanáveis e defeitos insanáveis. Olha o que está lá na obra dele. Pensamos que a distinção entre nulidade absoluta e relativa é equivocada e que o sistema de invalidades processuais deve partir sempre da matriz constitucional, estruturando-se a partir do conceito de ato processual defeituoso, que poderá ser sanável ou insanável, sempre mirando a estrutura de garantias da Constituição Federal. É que a teoria das nulidades e dos atos inexistentes veio lá do direito civil, da teoria da existência dos atos e tudo mais. O professor Auri vai falar, não, isso não serve pra gente. A gente tem que ter uma leitura de matriz constitucional, estruturando-se a partir do conceito de ato processual defeituoso. Faz muito mais sentido essa construção. E aí ele vai dizer que as nulidades relativas não servem para nada, porque estão na discricionalidade do julgador reconhecer ou não reconhecer o bendito prejuízo e que, portanto, não colaboram para nada no processo. Melhor seria existirem só as nulidades absolutas e as irregularidades sanáveis. Por isso que ele defende os defeitos sanáveis e os defeitos insanáveis, tá? Mas, de todo modo, a gente tem que conhecer a nomenclatura tradicional que faz a divisão entre atos inexistentes, nulidades absolutas e nulidades relativas, perfeito? E é isso que a gente vai fazer agora. Ato inexistente. Percebam, há uma contradição aí. Como assim um ato inexistente? Bom, se ele não existe, ele não é um ato. É basicamente isso, a racionalidade nos indicaria a lógica. Só que aqui, pessoal, a gente tem que ter uma noção jurídica de inexistência. A gente não pode confundir uma existência jurídica com uma existência material. Pode até ser que aquele ato exista no mundo material, no mundo fenomenológico, mas ele não exista no mundo jurídico. Essa é a diferença. Um ato que é inexistente no mundo jurídico e não no mundo material. É isso que a gente não pode confundir. Atos juridicamente inexistentes são não atos, razão pela qual não se questiona sequer sua validade, pois o problema é antecedente. A gente não vai declarar a nulidade de um ato inexistente. Não, é antes disso. Não é que ele seja inválido, a gente precisa declarar a sua invalidade, não é nada disso. Ele sequer existiu, ele sequer existe no mundo jurídico. Atos inexistentes, portanto, são aqueles em que falta algum requisito considerado essencial para o ato. E aí, pessoal, eu confesso para vocês que os exemplos da doutrina não são muito bons, tá? O exemplo clássico é a inexistência na sentença de um dispositivo, ou a sentença proferida por juiz, por magistrado não investido na jurisdição. Não é todo dia que alguém que não é juiz dá uma sentença, tá? Pode ser que lá em 1941, quando o juiz, ou chegava alguém na comarca em Piraporinha do Norte, falando, oi, tudo bem? O Tribunal de Justiça me mandou aqui para ser juiz. E essa pessoa sabia que lá naquela comarca não havia magistrado, assume o fórum, começa a decidir, mas ele nunca foi designado pelo Tribunal de Justiça. Pode ser que em 1941 acontecesse isso, mas bem, não vai acontecer. Acho difícil, tá bom? O exemplo, então,
talvez mais concreto, seria o caso de uma sentença que tem relatório, tem fundamentação, mas não tem dispositivo. É uma sentença, Estela, que nada decide. Uma sentença que não tem dispositivo não é uma sentença. Ela é um ato inexistente, porque ela não se completou. É uma minuta. Minuta não conta. Minuta não vale nada. Tá bom? Ressalta-se que os atos inexistentes, aos atos inexistentes não é preciso declarar o vício da inexistência, bastando que o juiz desconsidere o ato. Tá? Mais ou menos ele vai falar alguma coisa, não vai? Pode ser que ele não declare o vício, mas ele declara alguma coisa. Ele declara que aquilo não aconteceu. Desconsidera o ato. Tá bem? Muito bem, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho sobre as nulidades absolutas. Quais são as características das nulidades absolutas? Bom, de acordo com o professor Badaró, a nulidade absoluta é aquela que decorre da violação de uma determinada forma do ato. Lembram-se da tipicidade das formas? Que forma é garantia que o processo é o caminho necessário para a pena? Quando há violação a uma dessas formas previstas em lei, poderemos estar diante de uma nulidade absoluta. Quando essa forma visava a proteção de interesse processual de ordem pública. O que é que isso significa? Como assim uma forma que visava a proteção de interesse processual de ordem pública? Significa violação à norma protetiva de direito constitucional ou de direito convencional. Quando um ato processual for praticado defeituosamente, violando direito constitucional ou direito convencional, estaremos diante de um ato absolutamente nulo. Estaremos diante de uma nulidade absoluta. Exemplo, violação do contraditório e ampla defesa, que está lá no nosso artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Violação ao direito ao silêncio, que está lá no artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Tem um pauzinho a mais aqui, né? Vamos tirar já para ficar bonitinho? Aqui, muito bem. Violação ao duplo grau de jurisdição, que está lá no artigo 8º, parágrafo 2º, a linha H da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Sempre que um ato que teleologicamente visava a proteção de um direito convencional ou de um direito constitucional, estaremos diante de uma nulidade absoluta. Quando a finalidade daquele ato é a proteção do direito ao contraditório, ampla defesa, por exemplo, e esse ato não foi praticado da maneira como está previsto em lei, haverá nulidade absoluta. Tá, mas o que é que isso significa? Bom, significa que ela poderá ser declarada de ofício e a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que, claro, sirva para favorecer o réu, tá? Para absolver o réu, por exemplo. Nesses casos, o prejuízo, pessoal, é presumido. O prejuízo é presumido. Isto é, não precisa ser demonstrado. Nos casos de nulidade absoluta, o prejuízo é presumido. Não precisa ser demonstrado. Há um interesse público. É por isso que nós não precisamos demonstrar o prejuízo nos casos de nulidade absoluta, porque há um interesse coletivo. Os meios não justificam os fins. Tá bem? Senão não estaremos mais vivendo no império da lei. Como aquela matéria é uma matéria de ordem pública, que diz respeito ao interesse público, que visa o resguardo da Constituição e de direitos individuais, de direitos fundamentais e humanos, eu não preciso dizer que houve um prejuízo, eu não preciso demonstrar esse prejuízo, porque tudo isso está presumido. É a sociedade que não tolera que alguém seja condenado à revelia do contraditório e da ampla defesa. É a sociedade que não tolera que alguém seja condenado violando o duplo grau de jurisdição. E assim por diante. Tá bem? No entanto, eu tenho que dizer para vocês que não é esse o entendimento predominante
predominante na jurisprudência. Predominante. O STF consagrou o entendimento de que se não estiver demonstrado prejuízo, não haverá nulidade. Ainda que absoluta. Ainda que absoluta. Por que o STF fez isso? Para anular menos processos. Para que haja uma eficiência penal. Em nome de um eficientismo penal. Que vem a cavalo do punitivismo. Né? Subjugando direitos e garantias fundamentais do indivíduo em nome de um punitivismo exacerbado, de um eficientismo que se traduz na terceira maior população carcerária do mundo. Tá bem? É o famoso... Eu vou falar em português porque eu não sei falar francês. Pas nullité sans grief. Mas eu sei que deve ter um pas nullité sans grief. Deve ser alguma coisa assim por aí. Tá bom? Já tentaram me ensinar, eu não me esforcei em aprender. Confesso. Muito bem. O princípio do prejuízo, conhecido na máxima do pas nullité sans grief, exige a prova do prejuízo, mesmo em casos de nulidade absoluta. Mesmo em casos de nulidade absoluta. E aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui no item 6, o problema do princípio do prejuízo, beleza? Espero que a gente chegue lá, antes do almoço. Que já era para ter acontecido, mas tudo bem. Nulidade absoluta. Ela não está sujeita à preclusão. E como eu já adiantei, pode ser reconhecido até mesmo após o trânsito em julgado da sentença, via revisão criminal ou habeas corpus. Tá bem? E aí, a gente vai encontrar as nulidades absolutas numa leitura combinada entre o artigo 564, que tem um rol extenso de nulidades, e o artigo 572. Vamos primeiro no 572, Estela? Lá está dito o seguinte: as nulidades previstas no artigo 564, 3, D e E, segunda parte, G e H e 4, inciso 4, considerar-se-ão sanadas. Ou seja, todas as outras não são sanáveis. Só essas são sanáveis, numa interpretação a contrário senso do que diz o artigo 572 do CPP. Portanto, a gente pode concluir que as nulidades previstas no artigo 564, inciso 1º, 2º, 3º, alíneas A, B, C e D, primeira parte, e primeira e terceiras partes das alíneas F, I, J, K, L, M, N, O e P são nulidades absolutas. Tá? É bastante difícil, é preciso dizer, reconhecer a diferença entre uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa. Por exemplo, tem súmula do STJ, se eu não me engano, dizendo que a ausência de intimação do réu, da expedição, da defesa do réu, da expedição de carta precatória, é uma nulidade relativa. Mas tem súmula do STF dizendo que a ausência de defesa é nulidade absoluta, mas a insuficiência de defesa seria nulidade relativa. Alguns casos, o defeito na citação é nulidade absoluta. Alguns casos extremos é fácil dizer, mas tem uma zona cinzenta que fica complicado saber se aquilo é uma nulidade relativa ou absoluta. Claro que para nós, que pretendemos fazer uma leitura constitucional do processo penal, todo ato defeituoso é insanável, porque forma é garantia, porque a tipicidade das formas limita o poder punitivo. Portanto, não admitimos que os atos atípicos, os atos processuais atípicos produzam os efeitos, não é mesmo? Mas há uma zona cinzenta. Muito bem. E a nulidade relativa? Tchau, querida. Diz o professor Badaró que a nulidade relativa é aquela que decorre da violação de uma determinada forma do ato que visa a proteção de um interesse privado. Veja, a nulidade absoluta visava a proteção de um interesse
público. A nulidade relativa visa o interesse privado, ou seja, de uma das partes ou de ambas. Também é muito difícil. O professor Auri vai dizer, gente, interesse privado no processo penal? Como assim? Não tem interesse privado algum. A pretensão acusatória, o Ministério Público, está obrigado a acusar. O direito de defesa é irrenunciável. O processo é o caminho necessário para a pena. Portanto, no processo penal, não há interesse privado. O que há no processo penal é interesse público. Por isso que o conceito de nulidade relativa não faz sentido. Simplesmente porque não tem interesse privado algum ali. Tá bom? Ocorrerá nulidade relativa quando houver violação de norma protetiva do interesse das partes. E aí o exemplo clássico é no âmbito probatório. Por exemplo, diz lá o artigo 212, pouquíssimo respeitado, que as partes farão as perguntas para as testemunhas e para o réu, podendo o juiz fazer perguntas complementares, é o que está lá no parágrafo único. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Portanto, é bastante claro e literal o dispositivo, no sentido de que quem faz as perguntas são as partes. Quem produz a prova oral, quem colhe a prova oral, são as partes. Como eu já adiantei, não tem dessa do juiz chegar na audiência de instrução e julgamento para ouvir uma testemunha ou um réu com 90 perguntas pré-formuladas. Porque quem vai com uma lista de perguntas pré-formuladas para uma inquirição ou interrogatório, certamente tem uma linha de defesa ou de acusação. E o juiz não pode ter uma linha nem de defesa nem de acusação. A gente gosta do juiz inerte. A gente gosta do juiz espectador. E um juiz que vai fazer a pergunta para a testemunha é um juiz ator. Ele está ativamente colhendo a prova. Ator, ele atua. Não é mesmo? Muito bem. Ciência de instrução e julgamento em que o juiz está rompendo o seu papel de espectador e atuando na colheita da prova, você, enquanto defensor, defensora ou no exercício da advocacia, poderá requerer que conste em ata a violação do artigo 212 do Código de Processo Penal. E aí a jurisprudência vai dizer que é uma nulidade relativa. Eu sugiro que conste em ata, tá? Porque se você só alegar na próxima oportunidade, que serão as alegações finais, ou o pedido do 402, por exemplo, diligências complementares, pode ser que o juiz fale, não, o tribunal certamente vai falar, não, precluiu, convalidou essa nulidade. Porque na audiência, o causídico não se insurgiu contra a colheita da prova realizada pelo juízo. E mais, não houve demonstração de prejuízo. Esse vai ser o argumento em 10 de 10 acórdãos que vocês pesquisarem sobre a violação do artigo 212. Tá? Esse seria um exemplo de uma nulidade relativa decorrente da colheita da prova, por exemplo. Ou, por exemplo, um laudo pericial que deveria ter sido assinado por 2 peritos oficiais, mas que acabou sendo assinado por um só. Se você não alegar no primeiro momento que você viu isso, logo depois de ser juntado o laudo, vai com validação da nulidade. E ainda que você alegue, você vai ter que demonstrar o prejuízo. Percebem como é difícil uma nulidade relativa? Por isso que eu falo assim, pra que serve isso se nunca reconhece? Tá certo? Outro exemplo é a não intimação, como eu havia dito, para as audiências realizadas em cartas precatórias ou até mesmo da expedição da carta precatória. Era papel do defensor acompanhar a carta precatória deprecada para outra localidade, para outra comarca, e lá comparecer na data designada por aquele juízo para a colheita daquela prova oral. Perfeito? Muito bem.
Em regra, nulidades relativas estarão mais ligadas ao âmbito probatório. Tá? Ótimo. Ainda sobre as nulidades relativas, o prejuízo deverá ser demonstrado. Isso significa que deverá ser feito prova por quem alega aquela nulidade de que houve um prejuízo. Tá? Como eu disse, súmula 155 do STF é relativa à nulidade do processo criminal por falta da intimação da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha. A arguição dessa nulidade relativa deverá se dar no momento oportuno, sob pena de preclusão. Fala, Jardel. Por exemplo, nos órgãos superiores, tanto a relativa quanto a absoluta tem essa necessidade de obrigatoriedade de provar prejuízo? Sim, nos tribunais superiores é pacífico na jurisprudência que tanto as nulidades relativas quanto as nulidades absolutas têm que demonstrar o prejuízo. Tá errado, né? Mas é o que prevalece. A arguição da nulidade relativa deverá se dar no primeiro momento, após a sua ocorrência. E aí, se vocês forem ler o artigo 571, tem um monte de possibilidades, um monte de momentos em que as nulidades podem ser arguidas. Por exemplo, aquelas nulidades ocorridas após a pronúncia deverão ser arguidas na apelação, no rito do júri, como a gente já viu ainda agora. Isso significa, no primeiro momento, logo após a ocorrência da nulidade. Por exemplo, as nulidades deverão ser arguidas as da instrução criminal, dos processos de competência do júri, no prazo que se refere ao artigo 406. E aí, se você for ler o artigo 406, você não vai entender nada, porque mudou na reforma de 2008, tá bom? Que seriam as alegações finais, por exemplo. As da instrução criminal, dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvos dos capítulos 4 e 5. Enfim, para que você não tenha que decorar cada um dos incisos do artigo 571, é mais fácil entender que a nulidade relativa tem que ser arguida na primeira oportunidade subsequente à sua ocorrência. O que você precisa saber, então, é procedimento. Em que procedimento estamos? Qual é o próximo ato processual que vai ocorrer? Qual é a próxima manifestação defensiva? Perfeito? É isso que está dito aí no 571. São nulidades relativas às previstas no artigo 564, inciso 3º, letra D e letra E, segunda parte, G e H e também inciso 4º. Como que chegamos a essa conclusão? Chegamos a essa conclusão a partir de uma leitura combinada do artigo 572 e 564, assim como o fizemos para descobrir quais são as nulidades absolutas, tá? Pessoal, também existe uma diferenciação entre nulidades combinadas e nulidades não combinadas, que por uma questão de tempo e eficiência não conseguiríamos ver. Daí eu recomendo a leitura de vocês, mas é basicamente aquilo que está no código e aquilo que não está e tal. Recomendo a leitura desse tema. O mais importante é entender esse desenho geral do que são nulidades relativas e nulidades absolutas, os momentos, o interesse privado, o interesse público, tem que ser arguida, uma pode ser a qualquer tempo, outra tem que ser na primeira oportunidade, umas estão taxativamente previstas no 564 e assim por diante. Tá bem? Muito bom. Falaremos agora, então, pessoal, já falamos aqui, fizemos uma breve introdução para entender a tipicidade das formas, que forma é garantia e que os atos processuais devem se subsumir nos modelos previstos no Código. Entendemos aqui a diferença entre ato inexistente, nulidade absoluta e nulidade relativa. Vamos falar um pouquinho sobre os atos irregulares. Um exemplo clássico, pessoal, é o uso de abreviaturas. Tá? O Código diz que a gente tem que escrever por extenso. Não é possível abreviaturas, mas regularidade alguma você fazer o uso de abreviaturas. Outra possibilidade de meras irregularidades que não influem no deslinde do processo são aquelas que acarretam sanções extra-processuais, como eu já havia adiantado no caso do artigo 265. Se o advogado, a advogada abandonarem o processo, eles estarão sujeitos à aplicação de uma multa de 10 a 100 salários mínimos, conforme a gente leu lá no 265.
E a OAB, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, está questionando a constitucionalidade desse dispositivo, dizendo que não, esse dispositivo é inconstitucional. O magistrado não pode punir um advogado, porque, de acordo com a Constituição, estariam igualados no mesmo nível. Quem pode aplicar essa sanção do artigo 265 é a própria OAB. Se acontecer isso, o juiz deve oficiar a OAB, e aí a OAB, se entender que é o caso, aplica a multa. E não o próprio magistrado, como diz o código, tá? Eu consultei ainda ontem para poder falar para vocês. Essa ADI foi proposta em 2010 e está concluso, e os autos estão conclusos com o ministro relator desde 2016 e não anda, tá? Essa irregularidade, por óbvio, não irá contaminar o processo. Se um advogado que atuava na causa abandonou o processo, isso não vai gerar uma nulidade, não vai gerar a declaração de uma nulidade. O que vai acontecer é apenas que o novo defensor, ou a pessoa será intimada para constituir defensor no prazo de 10 dias, e se não o fizer, se o prazo transcorrer em habeas, será nomeado um defensor público para atuar no caso. Tá bem? Show de bolas? Esta é uma irregularidade que tem consequências extraprocessuais. Também temos as irregularidades que podem acarretar a invalidade do ato processual. Essas irregularidades, esses defeitos, aqui seria a letra C e D, tá, pessoal? Essas irregularidades e esses defeitos, encontramos as nulidades absolutas e relativas, tá? A invalidação desse ato, na verdade, é a declaração de não produção de seus efeitos. Esses atos irregulares não podem produzir seus efeitos. Por exemplo, uma sentença não fundamentada, de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição, é um direito do cidadão que todos os atos do Poder Judiciário sejam motivados. Como eu disse, o juiz não foi eleito pelo povo para exercer um dos poderes da República. Logo, adquire sua legitimidade pela racionalidade das motivações utilizadas. E aqui na letra D, irregularidades que acarretam a inexistência jurídica do ato processual, como a gente estava vendo lá na possibilidade de atos inexistentes. Essa é uma irregularidade tão grave, mas tão grave, que não houve um ato. Esse é um não ato. Esse ato processual não existe. Exemplo, sentença sem dispositivo, tá bom? Então a gente tem as irregularidades sem consequências. Percebam que há uma gradação aqui, como as simples abreviaturas no processo. Temos as irregularidades que provocam, que acarretam uma consequência extraprocessual. Daí a gente tem as irregularidades que podem acarretar a invalidade daquele ato processual, como as nulidades. E, finalmente, temos uma irregularidade que ela é tão grosseira, que ela é tão escancarada, que aquele ato sequer existe no mundo jurídico, que aquele ato é um não ato. Beleza? Essa é a gradação das espécies de atos irregulares ou defeituosos. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho dos princípios relativos às nulidades. Tá bem? E o primeiro deles é o princípio do prejuízo ou da instrumentalidade das formas. Esse é um princípio consagrado no processo civil. O que acontece? A ideia é a seguinte: o processo não existe por si só, né? Existe uma finalidade para isso. O processo existe, os atos processuais que são praticados com o objetivo de se atingir uma finalidade. Então, essas formas devem atingir suas finalidades. E quando são praticadas de maneiras irregulares, mas mesmo assim alcançam aquela finalidade pretendida, esses atos são válidos, não seriam atos irregulares, tá bem? Olha lá o que a gente colocou aqui no slide. A forma existe para que determinada finalidade seja atingida, tá errado ali. Contudo, se a despeito da observância da forma, a finalidade tenha sido atingida, a gente não tem que falar em nulidade. A razão pela qual a forma foi
instituída acabou sendo cumprida. Exemplo clássico: citação defeituosa. Imaginemos nós que foi expedido um mandado de citação para o endereço errado e outra pessoa homônima acabou recebendo aquele mandado de citação, por exemplo. Mas o verdadeiro réu, comparece espontaneamente ao processo. Ele acompanhou o caso dele, deu mídia, ficou sabendo que era réu, viu seu nome estampado na capa do jornal, constituiu o advogado, compareceu ao fórum e quis se dar por citado pessoalmente. Logo, esse mandado de citação, essa citação defeituosa que havia ocorrido, acabou atingindo a sua finalidade. Um ato praticado que foi suprido, que foi saneado, tá bom? Houve o saneamento daquela irregularidade, que, portanto, a gente não precisa falar em nulidade do mandado de citação. Beleza? A existência do modelo típico não é um fim em si mesmo, mas ele tem uma finalidade a ser atingida. E quando essa finalidade é atingida, ainda que o modelo não tenha sido observado, não haverá nulidade. É isso que diz o princípio do prejuízo ou da instrumentalidade das formas, tá? É um equivalente do princípio do prejuízo, pelo qual não se anula ato se da atipicidade não decorreu o prejuízo às partes. E é nesse artigo que você vai encontrar a maior parte dos seus problemas na matéria de nulidades. Inaugura o título das nulidades. Diz o seguinte lá: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. É com base nesse dispositivo que a maioria dos tribunais entende que, ainda nas nulidades absolutas, sem a demonstração do prejuízo, não haverá o seu reconhecimento. Percebam como esse dispositivo é forte e cria problemas? Tá bem? Por outro lado, doutrina majoritária entende que o princípio do prejuízo não se aplica às nulidades. Mesmo assim, dominou no STF posição no sentido contrário. Segundo princípio que a gente vai falar referente às nulidades, pessoal, é o princípio da causalidade. Estou indo muito rápido, tá tudo bem? Dúvidas, perguntas? Podem me interromper, viu, gente? Sempre que necessário for. Princípio da causalidade. Bom, muito bem. A nulidade de um ato provoca a invalidação dos atos decorrentes deles. É exatamente isso que a gente vai encontrar no artigo 573, parágrafo 1º. Os atos cuja nulidade não tiver sido sanada, não for dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam, ou sejam consequência. Então, o princípio da causalidade aplicado às nulidades nos diz o seguinte: se houver liame, se houver um nexo de causalidade, se houver uma relação entre o ato anulado e atos subsequentes ou que dele decorreu, esses atos também serão anulados, por força do artigo 573, parágrafo 1º, que consagra o princípio da causalidade das nulidades. Show? Exemplo: se houver uma citação viciada, se houver a declaração de nulidade de uma citação, gente, aí eu não dou o processo inteiro. Tá? Se houver a declaração de nulidade de uma denúncia ou uma queixa-crime, por exemplo, dos atos postulatórios, consequentemente deverá haver a declaração de nulidade dos atos instrutórios e dos atos decisórios que decorreram naquele ato postulatório, porque a prova e a decisão foram produzidas com base naquela postulação. Então a declaração de um ato postulatório contamina tudo que vem depois dele. Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato instrutório, de um ato probatório específico,
não acarretará necessariamente a declaração de nulidade de outros atos postulatórios, por exemplo. Como eu disse, se uma perícia aportou aos autos sem a assinatura de 2 peritos oficiais, isso não necessariamente vai invalidar a oitiva de uma testemunha e vice-versa. A declaração de nulidade pelo Tribunal de Justiça da colheita ilegal da prova oral, porque o juízo não respeitou o artigo 212, não vai necessariamente invalidar uma perícia que foi realizada. Porque esses atos instrutórios, esses atos probatórios, não tem um liame, não tem uma relação, não há uma causalidade entre eles. Se houver, é claro, deverão ambos e todos os seus subsequentes e consequentes também serem declarados nulos. Perfeito? Esse é o princípio da causalidade. E é isso que a gente precisa levar. Então, talvez eu guardaria isso. A declaração de um ato postulatório certamente acarreta a declaração de nulidade de atos instrutórios e decisórios. Mas a declaração de nulidade de um ato decisório ou até mesmo de um ato instrutório não necessariamente acarretará a declaração de nulidade dos demais atos. Aí a gente vai ter que analisar detidamente a relação entre eles. Beleza? Para aplicar a regra do artigo 573, parágrafo 1º. Muito bem. A gente não anula esses outros atos, esses atos que não têm relação de causalidade com aquele ato que foi declarado nulo, por aplicação do princípio da conservação dos atos processuais. Percebam? Esses atos independentes devem ser conservados, até mesmo por economia processual. Se esses atos são independentes e não têm qualquer relação ou vínculo com outros atos que foram declarados nulos, a gente tem que conservá-los. Tá bom? Exemplo, a nulidade de uma oitiva não provoca a nulidade de uma perícia e vice-versa, como eu havia adiantado no slide anterior. Perfeito? Muito bem. Pessoal, terceiro princípio que a gente vai falar relativo às nulidades é o princípio do interesse. E aí a gente tem aqui aquela máxima do Brocardo latino, auditor proprium turpitudinem allegans. Certo? Certo? Certo. Ninguém se beneficiará da própria torpeza. Também está escrito errado ali. Ninguém se beneficiará da própria torpeza. Isso significa que você não pode plantar nulidade, você não pode cavar nulidade. Claro que eventualmente você fica quieto. Você viu a nulidade ali, você fala, essa daí é uma nulidade absoluta. Essa é uma nulidade que vai rolar tudo. Então você alega ela quando dentro da sua estratégia fizer mais sentido, já que a nulidade absoluta pode ser alegada a qualquer tempo. Por isso que eu gosto da visão do professor Alexandre Moraes da Rosa, do processo penal conforme a teoria dos jogos. Esse é um trunfo que você guarda para o momento que for mais adequado. Para mim é melhor anular a instrução inteira depois que todo mundo for ouvido, do que anular agora que está no início da instrução e depois essas outras testemunhas não poderão ser ouvidas novamente. Imagina? É melhor deixa correr, e aí você alega uma nulidade absoluta no momento mais oportuno, tá? Mas uma nulidade relativa, se você deu causa àquela nulidade, você não vai poder, de nenhuma maneira, tentar se beneficiar dela. Se algum ato foi praticado de maneira irregular porque a parte colaborou para que isso acontecesse, essa parte não vai poder alegar aquela nulidade. Perfeito? Esse princípio aplica-se apenas às nulidades relativas, porque supostamente o princípio do interesse seria do interesse privado, interesse das partes, o que o professor Auri não concorda, porque no processo penal só existe o interesse público, não é mesmo? Nós não entendemos que há interesse privado no processo penal.
Mas, e é por isso que as nulidades absolutas podem ser alegadas a qualquer tempo e você pode, de acordo com o seu interesse, alegá-la no futuro, ou no tribunal, seja lá onde for, tá bom? Quanto à nulidade absoluta, como eu estava dizendo, seu reconhecimento é de interesse público, por isso mesmo que o juiz ou o tribunal reconheça a qualquer tempo, ainda que de ofício. Existe essa possibilidade. Beleza? Pergunta sobre o princípio do interesse? Muito bem. Então, pessoal, vimos aqui os 3 principais princípios. Esses são os princípios que o professor Badaró trouxe na obra dele, tá? Para esse nosso encontro, eu usei principalmente a doutrina do professor Badaró e a doutrina do professor Auri. E aí, eu acho que vale a pena ler, especificamente quanto a essa matéria, ler as 2 doutrinas, porque a posição do professor Auri é bastante minoritária. Então vale a pena conhecer também a professor Badaró, a posição do professor Badaró, que traz aquela nomenclatura mais tradicional e que está dita ali de uma maneira um pouco mais, não simples, mas mais compreensível, eu diria. O professor Auri traz discussões bastante aprofundadas sobre nulidades, que daí eu acho que é um segundo passo, para entender bem essa matéria e ir preparado para uma segunda fase. Tá bom? Convalidação. Bom, a convalidação é possível que os atos irregulares se convalidem. Então, a gente já sabe que alguns atos irão se convalidar ou não. As nulidades absolutas, já vimos que não se convalidam, porque elas resguardam o interesse público, tá bem? Em regra, a convalidação ocorre pela preclusão, mas não necessariamente pela preclusão. Pode haver o saneamento daquela irregularidade, não apenas a preclusão temporal, né? A preclusão significa a perda do direito de arguir determinada nulidade em um determinado momento procedimental. Como eu disse, ocorreu uma nulidade no plenário do júri, você não alegou na sua preliminar de apelação, acabou. Não vai alegar na sua preliminar de recurso especial, se for uma nulidade relativa, é claro. Tá bom? Nesse caso, por ausência de alegação da nulidade no momento oportuno, haverá a sua preclusão. Joia? Para as nulidades relativas, há a previsão legal do momento em que deverão ser arguidas, está no artigo 571. Em regra, as nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade subsequente. Por sua vez, as nulidades absolutas, que tenham prejudicado o réu, não sanam nunca, não precluem, não existe isso, porque, como eu disse, há um interesse público envolvido. Podem ser arguidas mesmo após o trânsito julgado por meio da revisão criminal ou do habeas corpus. Beleza? E, além da preclusão, pode haver o saneamento, pode haver o refazimento do ato irregular que foi praticado de maneira defeituosa, o que vai o convalidar, vai sanar aquele ato defeituoso. Show de bolas? Gente, falando agora, finalmente, sobre o problema do prejuízo. Essa é uma questão que os tribunais usam de uma maneira absolutamente discricionária. É um super trunfo. É só falar, não demonstrou prejuízo. Quando o juiz fala que não houve demonstração do prejuízo, que a irregularidade é uma mera irregularidade, a defesa fica de mãos atadas. Porque, em alguns casos, é impossível demonstrar prejuízo. É impossível, é uma prova diabólica. Veja o que diz o professor Auri. O fenômeno da relativização das nulidades absolutas do processo civil está sendo utilizado e manipulado para, no processo penal, negar-se eficácia ao sistema condicional de garantias. A título de ausência de prejuízo ou atingimento do fim, os tribunais brasileiros diariamente atropelam direitos e garantias fundamentais com uma postura utilitarista e que se esconde, no fundo, uma manipulação discursiva. É claro que essa manipulação utilitarista é com uma utilidade punitiva, né? E não com uma utilidade de tutela de direitos individuais do cidadão subjugado ao poder punitivo do Estado. Muitos são os julgados em que se invoca o pomposo, mas inadequado ao processo penal, paz de nullité sans grief,
desprezando-se que a violação de forma processual implica grave lesão ao princípio constitucional que ela tutela, constituindo um defeito processual insanável ou uma nulidade absoluta, se preferirem. Os tribunais desconsideram que ali há um vício que implica lesão a princípio constitucional. E isso é inadmissível, tá? O professor Bruno Torrano, ele é assessor de ministro do STJ, trouxe um caso aqui bastante interessante. Uma ação penal que tramitou publicamente perante a primeira vara de Piracicaba. 2 réus foram condenados juntamente com outros corréus pela prática de receptação qualificada, artigo 180, e absolvidos do crime de adulteração do sinal identificador de veículo automotor, artigo 311. Vejam vocês esse caso. Ao analisar os recursos de apelação interpostos pelas partes, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do MP para condená-los igualmente por violação do mencionado artigo 311. A violação, ou seja, somou um tipo penal aqui. O acórdão transitou julgado e os autos baixaram para a execução de pena. E aí foi constituída uma nova defesa para ambos os corréus. E eles suscitaram num HC no STJ, num RHC no STJ, que o advogado que atuou nesse feito estava inabilitado. Era um advogado cassado pela OAB. Ou seja, não era um advogado. Aí, mesmo assim, olha o que disse o tribunal. Esse é o acordo. Deixa eu ver como é que desce aqui, hein? Será que desce? Não consigo, eu acho. Olha o que disse o tribunal, o STJ. Nulidade. Nulidade de processo, ausência de defesa, que seria uma causa de nulidade absoluta. Advogado suspenso, mera irregularidade. Ora, como assim? Mera irregularidade, um advogado que está suspenso da OAB. Ele não é um advogado, ele não tinha legitimidade para postular em juízo. A pena dos corréus subiu de 3 anos e 9 meses para 7 anos e 3 meses para um e 8 anos e 5 meses para outro. E esse advogado inabilitado não interpôs nem embaixo de declaração, nem recurso especial extraordinário, permitindo que aquele acordo do Tribunal de Justiça, que piorou a situação dos réus, transitasse em julgado. E olha o que diz o ministro relator aqui no acordo. De fato, a defesa técnica realizada por advogado, ainda que suspenso pela OAB, é mera irregularidade processual, que demanda a demonstração do efetivo prejuízo, a ensejar a declaração de nulidade, conforme disciplina no artigo 563 do CPP. Difícil, né? Na hipótese dos autos, não se verifica acarretado pelo fato de o advogado estar suspenso uma vez, não se verifica prejuízo acarretado pelo fato do advogado estar suspenso, uma vez que não ficou demonstrado de que de forma a situação processual do paciente teria sido modificado positivamente acaso tivesse sido representado por causídico que não estivesse suspenso. Ou seja, o cara não tem nem de defesa, né? Isso quando há um dispositivo taxativo dizendo que anula os atos praticados por quem não estiver escrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Ademais, a ausência de oposição de embaixo de declaração ou de interposição de RESP ou REX não revela por si só prejuízo à defesa, haja vista o caráter voluntário dos recursos. Então, o que é o prejuízo? Fica difícil saber. Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação. E aqui é o discurso, esse é o discurso do eficientismo penal. Mas apenas por simples presunção de ofensa a princípios constitucionais, imaginem vocês, presunção a ofensa a princípios constitucionais é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa, e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja a aplicação da justiça. E aqui vocês sabem qual que é a justiça, né? Aplicação de pena. Não é seguir os princípios constitucionais. Princípios constitucionais que são retórica de defesa.
O justo em cada caso é a aplicação da pena. É isso que está dito aqui de outra maneira. Pouco importa a aplicação dos princípios constitucionais. Pouco importa o devido processo legal. O devido processo legal não pode ser um argumento para anular um processo e impedir que o justo se realize, como se o justo fosse a aplicação da pena. Percebam? É grave, mas isso é corriqueiro e frequente na doutrina, na jurisprudência, né? Depois eu recomendo que, se vocês puderem, leiam um caso lá. É um caso bastante grave que o STJ disse que não há nulidade. Bom, se não há nulidade nesse, quando será que haverá, né? Um artigo muito bom do professor Bruno Torrano. O título é muito bom, né? Na prática, nulidade processual é um fingimento e não efetiva garantia. Porque os tribunais usam dessa retórica do prejuízo ao seu bel prazer para não anular casos em que evidentemente houve uma violação ao princípio constitucional. Portanto, uma nulidade absoluta. Beleza? Aqui a conclusão do professor Auri. Quanto ao prejuízo, ou melhor, a ausência dele como critério para a distinção entre nulidade absoluta e relativa, igualmente problemático e impreciso, gerando amplo espaço de manipulação. Não é um critério adequado, mas vejamos alguns aspectos. E ele começa a discorrer sobre o princípio do prejuízo. Tá bom? O professor Badaró, então, traz uma solução que me parece a ideal com relação ao princípio do prejuízo. É o seguinte. Gente, a parte que alega uma nulidade e demonstra que o ato foi praticado de forma atípica não terá que demonstrar o prejuízo. Pelo contrário. Se há um modelo ou uma forma prevista em lei que foi desrespeitada, o normal é que a tal atipicidade daquela forma acarrete sim um prejuízo. Eventualmente, mesmo havendo atipicidade de ato, pode ser que dele não resulte prejuízo. Mas aí quem terá que fazer essa demonstração de que não houve um prejuízo nesse caso é o Ministério Público. Se há uma forma prevista em lei e essa forma não foi respeitada, presume-se que houve um prejuízo. E em alguns casos, que não resguardam princípios constitucionais ou direitos protegidos na Convenção Americana de Direitos Humanos, nesses casos, o Ministério Público poderia demonstrar que não houve prejuízo, e não o contrário. A teoria do prejuízo deveria ser lida dessa maneira, de uma maneira constitucional, deixando o ônus na mão da acusação, já que as nulidades resguardam garantias individuais, porque forma é garantia. Tá certo? É isso que vai dizer o professor Badaró. O professor Auri também caminha nesse mesmo sentido no livro dele. O correto é o inverso. A manutenção da eficácia do ato atípico ficará na dependência da demonstração de que a atipicidade não causou prejuízo algum. E será o juiz a quem incumbe zelar pela regularidade do processo e observância da lei, que para manter a eficácia do ato, deverá expor as razões pelas quais a atipicidade não impediu que o ato atingisse a sua finalidade. Percebam, aqui há uma inversão de sinais. Não é a defesa que está arguindo aquela nulidade que tem que demonstrar o prejuízo. Pelo contrário, é o Ministério Público e o juiz que tem que demonstrar que, mesmo o ato defeituoso tendo sido praticado, a sua finalidade foi atingida. Afinal de contas, entender o contrário disso seria entender que o legislador previu fórmulas inúteis na lei, que aquelas fórmulas nada significam. E não é disso que se trata. Portanto, eu acho que essa é a conclusão mais adequada para a leitura do princípio do prejuízo. Uma inversão dos sinais, diferentemente do que faz a jurisprudência hoje. Tá bem? Pessoal, último tópico para a gente falar rapidamente e poder almoçar são os meios para alegar essas nulidades. E aqui, gente, não tem muito segredo. Não há uma forma predefinida em lei. Não há uma exceção de nulidade, por exemplo. Tá? A gente vai poder alegar essa nulidade por simples petição. Foi juntado uma perícia nos autos sem assinatura de 2 peritos oficiais, você viu isso, foi intimado, atravessa uma petição dizendo nulidade, não pode. Tá bom? Ou mesmo oralmente. No meio da sessão de julgamento
Tribunal do júri. O Ministério Público se vale do argumento de autoridade da sentença de pronúncia para tentar convencer o jurado. Oralmente, a defesa pode fazer constar em ata e requerer a nulidade daquele ato que está ali sendo praticado, em desrespeito ao que determina a lei. Também poderão ser arguidas nas alegações finais, aquelas nulidades ocorridas, se forem relativas, durante a instrução, ou reiteradas nas razões recursais, na forma de uma preliminar, tá bem? Em regra, a nulidade será uma preliminar de mérito. Caso o juízo não acolha a preliminar, aí é que ele vai analisar o mérito. É assim que a sentença deve vir estruturada, é assim que você deve construir as suas razões de apelação ou a sua alegação final, tá bom? Por fim, ainda é possível arguir as nulidades por meio das ações impugnativas autônomas, revisão criminal, no caso de trânsito em julgado, mandado de segurança e habeas corpus, a depender do caso. Portanto, podemos arguir as nulidades de todas as maneiras. Tudo bem? Pessoal, eu acho que era basicamente isso que a gente havia programado para o nosso encontro de hoje. Conseguimos concluir no horário digno. Acho que nesse semestre foi o nosso último encontro. Agradeço a atenção de todos e todas, principalmente quem também nos acompanhou pela internet via YouTube. Podem sempre me mandar e-mail, fico sempre à disposição. Eventualmente, se eu tiver dito alguma coisa que está equivocada, me corrijam, não tem problema algum. Estou sempre aberto pelo Facebook, pelo Instagram. Me sigam no Instagram, @teuan_cg. Não, @teuancg. No Facebook, pode pedir solicitação de amizade, eu aceito todo mundo. Pode mandar inbox. E fico à disposição de vocês. Gente, muito obrigado, foi um prazer traçar essa caminhada com vocês. Valeu.